Meu Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia, pelo teu favor, o teu amor para conosco. Que o Senhor nos leve a níveis mais profundos no Senhor, que o Senhor nos leve a níveis mais potentes e poderosos na tua presença. Que o Senhor nos leve a viver tempos gloriosos. Declaramos e continuamos a declarar que haverá a continuação e a continuidade das tuas manifestações. Declaramos, meu Pai, que diante desse 8º mês, o Senhor possa gerar as coisas novas e a santificação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na aula passada, nós estávamos falando, ontem, na ministração passada, falávamos acerca da, das questões de Reshvan, que é o 8º mês, e a dinâmica desse mês e como esse mês ele funciona. Nesse mês foi aberta uma porta de sepultura. Por quê? Porque foi exatamente nesse mês aonde foi dizimado todos os seres humanos e todos os animais que rastejam e que voam. Porque esse foi o tempo aonde o Senhor ele fez a limpeza na terra. Que tempo foi esse? O tempo do dilúvio. A palavra Reshvan, ou no hebraico, esse mês, ele é considerado como, ele é chamado de mês de Bul. E esse mês de Bul, vamos pegar a Bíblia, né? Vamos lá. Bul, Bul, Bul. Tá lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 38. 6:38 diz assim: E no ano 10º, no mês de no ano 10º, no mês de Bul, que é o 8º, se acabou essa casa com todas as suas dependências, tal como deveria ser. Levou Salomão 7 anos para edificar. Veja que no 8º mês foi também o tempo onde foi acabado a construção do templo, que é considerado como o templo de Salomão. E a palavra bu aqui no hebraico, ele significa crescimento, produto. Ele vem dessa questão de frutificar, produto do solo. E é interessante que a raiz mais primitiva dessa palavra é a palavra Iabal, que significa trazer, liderar, carregar, conduzir, levar. A gente vai ver então que esse mês é o mês onde o Senhor nos leva a produzir e crescer. Irmãos, isso é maravilhoso. Esse é o tempo da produtividade, esse é o tempo do crescimento, esse é o tempo do avanço. Por que eu tenho firmado ou frisado isso? Porque esse é o oposto daquilo que há uma atmosfera no ar. Há uma atmosfera de insegurança, há uma atmosfera de descontentamento, há uma atmosfera de peso, há uma atmosfera de, meu Deus, de incerteza. Essas são a atmosfera que paira sobre esse mês, até por causa do contexto do trono maligno que se segue. Mas, quando nós olhamos para a palavra profética, o Senhor está dizendo, é tempo de crescimento. Por quê? Porque é tempo das chuvas. E a chuva, ele vem sempre fazendo crescer algo. A chuva sempre vai fazer brotar. Então eu já quero declarar, como eu tenho declarado, esse mês é o mês onde as chuvas do Senhor não destruirá, mas a chuva do Senhor fará brotar sobre a tua vida todas as sementes que foram semeadas até aqui. Primeiro, precisa ser semeado. E depois vem a chuva. Depois vem a chuva que trará todas as manifestações de crescimento. Então, esse é o tempo onde o Senhor nos leva a crescer, esse é o tempo onde o Senhor nos leva a avançar, esse é o tempo onde o Senhor nos leva a vislumbrar toda essa manifestação de santificação. Eu estou só pegando o gancho de ontem. Quando falamos ontem, nós vemos 2 textos. O primeiro texto foi Gênesis 7. E no primeiro texto nós vemos o quê? Aonde o Senhor disse que no 2º mês
era o mês, então, de destruição, foi o mês da chuva do dilúvio, foi o mês onde o Senhor trouxe o dilúvio, limpando a terra de toda a malignidade e de toda a contaminação demoníaca. Porém, no capítulo 8, você vai ver que o Senhor então traz a presença de Noé, ele traz essa palavra dizendo: saia da arca, porque agora a terra está pronta para receber o ser humano de novo. A terra está pronta, a terra está limpa da sua maldade. Quando olhamos para Gênesis 6, você vai ver que em Gênesis 6, o Senhor diz que a terra tinha chegado em um limite de maldade. A maldade era muito grande, a ponto de Deus teve que destruir tudo. Então Deus limpa novamente a terra para que o ser humano entre e reproduza e gere vida na face da terra novamente. Então o que nós estamos dizendo é que vemos limpando toda a nossa terra, que somos nós, para que o Senhor agora possa trazer chuva. Esse é o tempo da chuva e esse é o tempo da continuação. Eu frisei isso ontem e quero declarar de novo. Esse é o tempo da continuação. Por quê, queridos? Porque quando a chuva vem, tudo que está na terra cresce. Quando a chuva vem, tudo aquilo que está plantado na terra, ela vigora. E se nós, a maldade vai vigorar e vai continuar, porém, se a terra está pronta novamente, haverá uma bênção. Por que eu tenho falado essa questão de continuação? Porque cada mês nós sabemos que há uma palavra e uma letra. Abra a tua Bíblia em Números 2. Números 2, versículo 1 e 2 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão juntamente aos seus estandartes, ou seja, suas bandeiras, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação se acamparão. Veja, olha a palavra aqui: os filhos de Israel se acamparão na frente de uma insígnia, de uma letra, e essa letra ela traria um código profético. Essa letra representaria cada tribo. Cada tribo ela tinha uma letra hebraica que representa ela. E qual é a letra da tribo de Manassés? A letra da tribo de Manassés é a letra Num. E Num é interessante que na pictografia original, ou seja, no começo da escrita do alfabeto hebraico, Num era exatamente o desenho de um espermatozoide. Ou seja, era um sêmen. Se você pegar, você vai ver que a letra Num vem essa questão de um sêmen. E o que significa o sêmen? A continuação de uma casa. Quando nós olhamos o sêmen ou o espermatozoide, ele é aquilo que dá continuidade genética, é aquilo que traz a continuação. Então, o que o Senhor está dizendo para esse mês? Esse mês eu quero dar continuidade. Quando nós olhamos para a limpeza que foi feita na face da terra, para a limpeza que o Senhor fez na humanidade, mas mesmo assim ele não exterminou todos os homens e também ele não exterminou todos os animais. Ele deu continuidade. Esse é o mês onde o Senhor deu continuidade aos seus projetos. Esse é o mês onde o Senhor deu continuidade à raça humana. Esse é o mês onde o Senhor deu continuidade à adoração, porque o templo foi construído e terminado, Números 2:2. E esse é o tempo onde o Senhor tem dado continuação às coisas que ele começou. Esse é o tempo da continuidade. Quando olhamos para a tribo de Manassés, nós vamos ver exatamente isso. Manassés foi o primeiro filho de José. E depois Efraim. Apesar de Efraim ter ficado na frente de Manassés, Manassés era o primeiro. E olhando para esse ponto de vista, você vai ver que Manassés, ele abriu porta para que houvesse continuidade. Por ser o primeiro filho, ele relata isso. Olha, o Senhor me fez esquecer das tragédias
das feridas da casa dos meus pais, para que eu pudesse dar continuidade. Quando ele volta lá, e os irmãos, os parentes e tudo mais volta, o que ele fala? Não, foi Deus que me trouxe aqui primeiro, para que eu pudesse guardar vocês. Para quê? Para dar continuidade. Veja, foi 80 pessoas que entraram no Egito e quando sai milhares. Ou seja, essa é a obra da continuidade. O Senhor quer trazer continuidade. Irmãos, isso é sério. Eu quero declarar isso sobre a tua vida de uma maneira muito potente. O Senhor quer trazer continuidade. O Senhor quer fazer com que a bênção familiar seja continuada. O Senhor quer fazer com que aquilo que Ele chamou os teus pais para fazerem dê continuidade. Para aquilo que o Senhor continuou a fazer, começou a fazer na tua família inteira, haverá continuação. Por quê? Porque Deus é um Deus de continuidade. Deus é um Deus geracional, meu irmão. Essa é a maior bênção que o Senhor nos deu. É a bênção da transferência, é a bênção da continuação. Mas olhando para a configuração desse mês, é o mês da morte. E o que é a morte? A morte é aquilo que para a continuação. Tudo que morre, parou. E se eu morro, ou a semente morre, ela para a continuação dela. Veja, Deus nos fez com semente. Para quê? Para que houvesse uma continuação. Em todos os sentidos, Deus, Ele quer e Ele abençoa a continuação. Para mim, a palavra mais forte em relacionando ao chamado é a continuidade. O maior chamado que nós temos é de continuar as bênçãos do Senhor. Isso é o discipulado. Isso é o gerar discípulos. O que é gerar discípulo? Dar continuidade, ou seja, transferir aquilo que está em mim em outro. Isso é uma continuidade. O que é as bênçãos geracionais? É a continuação daquilo que está em mim. Os atos que eu pratico de bondade diante de Deus vai continuar até 1000 gerações para frente. Mas o problema é que nós não entendemos. Nós pensamos só em nós. Não, o Senhor está dizendo, eu vou abençoar a tua semente, eu vou abençoar o teu genes, eu vou abençoar toda a característica da tua semente para que haja continuação, haverá continuidade de bênção sobre a tua vida. Porém, esse é o tempo onde o Senhor quer quebrar as continuações malignas. E aí vem então a chave, que é a tribo de Manassés. Qual é a tribo de Manassés? Perdão. Para que haja continuidade, o meu coração tem que estar limpo. Por que aquele povo morreu? Porque eles estavam contaminados. Mas veja, querido, Deus abriu uma porta de 120 anos, onde Noé pregou aquela geração por 120 anos, dizendo, entre na arca. Depois que ele entrou, ainda teve mais 7 dias, até Deus selar tudo e fechar e vir a chuva. Ou seja, há uma continuação daquilo que Deus quer fazer e Deus está trazendo um ato de arrependimento, dizendo, se arrependam, limpe o coração de vocês para que a morte não entre. Porém, queridos, se o meu coração entrou nesse tempo agora totalmente ainda contaminado, o que haverá continuidade são as maldições e as destruições. Lembra que nós temos falado, irmãos, nós viemos nos preparando desde Páscoa. Fizemos Páscoa, depois 49 dias, que é o Pentecoste, conte 7 semanas, e aí a gente veio contando o Homer, nos limpando, e depois a gente entrou mais em um tempo aí de arrependimento, até chegar por tabernáculos. Agora, querido, em tabernáculos é o tempo onde o Senhor coabita, o Senhor habita, não é isso? A moradia. Para quê? Para que agora tenha continuidade. A semente do Senhor foi plantada em nós. A semente do Senhor foi liberada em nós. E precisamos, então, entender que o Senhor quer trazer sequência. Não seremos destruídos, não seremos abalados, não seremos sepultados. Por quê? Porque o nosso coração não tem peso. Esse é o mês onde o diabo está caçando coisas para se conectar. Esse é o mês onde o diabo está caçando conexões. Esse é o mês onde o diabo está caçando as continuidades ou as frequências que faz com que ele permaneça
por mais um ano, ou por mais uma geração, por mais uma estação na vida de pessoas, mas em nome de Jesus, todas as conexões erradas, todas as conexões distorcidas estão sendo quebradas em nome de Jesus, para que haja continuação daquilo que o Senhor quer te dar. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui, vamos ver mais um texto. Abra a tua Bíblia. Em 1 Reis 12, 32. Em 1 Reis 12, 32, é a sequência do término de toda a obra do tabernáculo. E agora em 1 Reis, então, nós vamos ver que houve uma celebração de festa. Então, no segundo mês, Deus limpa a terra. No segundo mês, Deus estabelece uma nova palavra de bênção agora na vida de Noé. No segundo mês, o Senhor faz com que termine o templo. No segundo mês, há uma festa de dedicação ao templo. Porém, também, no segundo mês, deixa eu só vamos ler aqui, né? Só um minutinho. Minha Bíblia resolveu atualizar agora. Vamos lá. No 15º dia do oitavo mês do calendário religioso, segundo mês do calendário civil, escolhido ao bel prazer, subiu ele ao altar e fizeram em Batel e ordenou uma festa para os filhos de Israel, subiram para queimar incenso. A questão aqui, eu confundi os textos aqui, no capítulo 6, ele faz a dedicação, amém? No capítulo 6 é a dedicação. Agora, no capítulo 12, ele é a idolatria de Jeroboão. Então, veja, quem era Jeroboão? Jeroboão, ele assume, era um escravo, que assume uma parte da terra, ou uma parte das tribos, e nós vamos ver que Jeroboão, então, leva todo o povo à idolatria. No oitavo mês, então, foi considerado um tempo de idolatria. Preste atenção. No oitavo mês, nós vemos o templo, ou no segundo mês, o templo sendo construído, edificado, dedicado, o Senhor abençoando Noé. Porém, no oitavo mês, também, ou no segundo mês, ele faz, nós vemos duas conexões. Uma da idolatria. E lá em Zacarias, essas todas são as referências do oitavo mês. Em Zacarias capítulo 1, versículo 1, diz assim: no oitavo mês do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Beraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, diz ele: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, querido, ele não disse: o Senhor se irou contra vocês, o Senhor se irou contra os teus pais, e agora eu estou chamando, volte-se para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Espera aí, os pais que pecaram, por que o Senhor está chamando os filhos? Porque os filhos são a continuação dos pais. Os filhos é aqueles que continuam os pais. Por isso o Senhor está dizendo agora, há um tempo de arrependimento para que não continue uma ira. Quando nós vemos em Reis, nós vamos ver para a tribo de Israel, quando Jeroboão
Ele começa o processo de idolatria e depois nós vemos lá em Zacarias, ele chamando, quando ele fala, o Senhor se irou contra os vossos pais, foi exatamente isso. Ou seja, o Senhor se irou contra toda essa estrutura de idolatria que os seus pais vieram, e isso consta na sua genética. Por isso agora eu estou pedindo, se arrependa, volte para mim, para que eu possa trazer um outro decreto, para que eu possa trazer sobre vocês uma outra bênção. Então, volto a dizer, o que é a tribo de Manassés? É o tempo do perdão, é o tempo não só do perdão, é o tempo do quebrantamento. Irmãos, preste atenção, esse mês está sendo julgado todas as obras de orgulho, de soberba e de desvio do ser humano. Nós vemos falando sobre isso, lembra? Olha, no tempo de Yom Kippur, é o tempo que o Senhor escreve os decretos, é o tempo que o Senhor determina os decretos, é o tempo onde o Senhor libera no livro da vida. Porém, esse é o tempo agora onde os juízos também estão sendo decretados e cumpridos. No segundo mês, onde foi o juízo executado. 120 anos, o Senhor veio liberando uma palavra e chega no segundo mês, no ano 600 de Noé, ele faz o quê? Executa o decreto contra a impiedade. Profeticamente, nós estamos dizendo, então, que há um nível aonde o Senhor está executando decretos. E o que decreto ele está executando? Contra toda a obra de orgulho. Irmãos, eu só não perdoo porque eu sou orgulhoso. Toda falta de perdão, o maior cunho da falta de perdão é o orgulho. Porque o orgulho vai dizer, não, essa pessoa me feriu profundamente, eu não posso aceitar isso. Essa pessoa chateou meu coração, eu não posso fazer isso. Olhando para a vida de José, você vai ver que ele foi caminhando ao longo do tempo e chegou num determinado momento da vida dele, ele precisou falar assim, não, eu preciso tirar isso do meu coração, eu preciso tirar essa capa que veio sobre mim, eu preciso tirar esse manto que eu tenho carregado, que é o manto da ira, é o manto da vingança, eu preciso tirar isso de mim para que eu possa frutificar. Veja, depois de Manassés, ele entra o quê? Efraim. E o que é Efraim? Efraim é a frutificação e a porção dobrada. Então, mais uma vez, eu coloco aqui, essa estação de outono, ela está caracterizada como a estação dos pais e filhos. Essa estação da transferência de pai e filho. Esse é o tempo da continuação. Esse é o tempo que o Senhor vai continuar. Por quê? O mês que vem é o mês de Benjamim, o filho da mão direita. Irmãos, você só vai ser filho de continuidade, você só vai ser filho de governo se você recebeu uma continuação do seu pai. Todo governo não é democrático, todo governo é de transferência. Então eu preciso alinhar sobre essas transferências que eu estou recebendo. O que você está recebendo, bênção ou maldição? Isso vai depender muito daquilo que você recebeu do teu pai. Ou seja, esse é o tempo onde a paternidade, as feridas da paternidade está totalmente aflorada. Ou seja, as feridas do orgulho, as feridas da soberba, as feridas dos ressentimentos, as feridas, né, causadas por esses sentimentos que nós estamos falando, está totalmente aflorado. E o Senhor está dizendo, eu quero acabar com essa continuação na tua vida para continuar um outro ciclo na tua vida, um ciclo de bênção, não de maldição. Haverá ciclos de vida e não de morte, mas você precisa tirar o teu coração de dentro dessas atmosferas. Quando olhamos então para Manassés, nós olhamos isso. O tempo onde o Senhor está falando, tira para que haja uma continuidade, senão haverá um outro tipo de continuação. Então volto a frisar isso plenamente, irmãos, esse é o tempo de crescer, porém, aquilo que está no teu coração vai crescer, seja bom ou seja ruim, vai crescer, seja maligno ou divino, vai crescer, seja uma bênção ou uma maldição, vai crescer, por quê? Porque agora vai vir chuva, e a chuva vai vir, e essa chuva vai derramar, e quando essa chuva chegar no teu terreno, ou seja, na tua terra, aquilo que foi cultivado no teu coração vai crescer. E esse é o problema.
O que vai crescer de nós? O que vai crescer de dentro de nós? Esse é um problema sério. Então nós precisamos, novamente, dizer: há um momento de quebrantamento. Irmãos, existe só uma maneira de quebrar o orgulho, e a palavra é essa. Você já entendeu? Eu não sei se você entendeu. Quebrar. Como se quebra? Com quebrantamento. Então, o que é um quebrantamento? É quando Deus me quebra. E, infelizmente, o quebrantamento só vem por meio de porrada. Quebrantamento. Todo orgulhoso, ele precisa ser quebrantado. E como se quebra o orgulhoso? Com porrada. Por isso o orgulhoso está sempre sofrendo golpes, 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 e fala assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo, meu Deus? É pancada para todo lado. Sim, é o Senhor promovendo um quebrantamento. Aleluia, glória a Deus. É o Senhor promovendo a obra do quebrantamento. Por quê? Porque só pode se quebrar ou só pode se prostrar. E imagina algo rígido. Quem lembra aqui do texto onde o Senhor fala da estátua de Dagon que se prostrou diante do Senhor, quando colocaram a arca na frente da estátua de Dagon e foi quebrado nas suas juntas ali e ele se dobrou diante da arca. O que seria isso? Quebrantamento. Porque a Bíblia diz que todo idólatra ou todo aquele que se prostra diante de outro Deus se torna como esse outro Deus. Como que ele se torna rígido, inflexível, indobrável. E aí o Senhor vem então com o quebrantamento. O que seria esse quebrantamento? Quebrar todas as rigidez. E isso é só com pancada. Por isso, irmãos, nós precisamos nos render automaticamente. Rendição é diferente de quebrantamento. Para mim ou seja, eu me rendi, ou seja, eu não precisei ser quebrado, eu já me prostrei antes de ser quebrado. Por que eu preciso entrar no quebrantamento? Porque eu fui endurecido, e por estar endurecido, agora eu fui quebrantado, eu fui quebrado em pedaços, eu fui esmiuçado. Então esse é o tempo onde o Senhor quer esmiuçar algumas coisas, quebrantar algumas coisas, porém, esse é o tempo também aonde o Senhor quer fazer com que haja continuação de bênção. Por quê? Porque agora o meu coração vai ter que ser limpo, mas vai ter que ser limpo como? Será que eu vou precisar de apanhar para ser limpo? Será que eu vou precisar sofrer golpes de martelada para ser limpo? Será que o Senhor vai ter que abrir o meu coração na base da porrada para ser limpo? Infelizmente, querido, o orgulho só é quebrado com quebrantamento, com pancadas. Por isso que muitas vezes o Senhor nos leva ao nível do pó, que Ele vai tratando tão profundamente, vai tirando tanta coisa, vai arrancando tanta coisa, vai destruindo tanta coisa. A gente vai tendo tantas percas, tantas percas, tantas percas. Aí a pessoa fala assim: se não vem por amor, vem pela dor. A dor seria o quebrantamento. Infelizmente, querido, se não houver dor, se não houver pancada, o coração não se prostra, não se rende. Então, obrigado, Denilza. Então, o que nós precisamos aprender hoje? O Senhor está falando sobre uma água que está vindo. Mas veja, a mesma água que destruiu a humanidade foi a água que jogou Noé para cima. Então, querido, as águas vai depender em que situação você se encontra. As águas, ela é boa, porém, pode ser mal. A mesma chuva que rega pode ser a chuva que destrói. Esse é o tempo da água. O que vai determinar se você vai ser edificado ou destruído é a posição que você se encontra e não as águas. A mesma água que destruiu a terra foi a água que livrou Noé. Ou seja, Noé estava flutuando por cima e o povo morrendo embaixo. Vai determinar a posição ou aonde você está se abrigando. Aonde você está com o teu coração? Ah, mas eu estou em Jesus.
Tudo bem, mas quem está em Jesus, ele tem alguns requisitos para estar e andar dentro de Jesus. E o primeiro requisito é perdão. Olha que interessante aqui. O Senhor, ele sempre falou de diversas coisas e do reino de céu, o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele trouxe dois adendos a salvar. Eu vou colocar aqui a salvação, queridos. Às vezes a gente não gosta de colocar essa palavra salvação em jogo, mas eu vou colocar a palavra salvação em jogo aqui. Por quê? Abra a tua Bíblia em Mateus. Mateus 6. Mateus 6, o Senhor fala da oração do Pai Nosso. E a gente sabe dessa oração de cor e salteado. Versículo 9. Portanto, vós orais assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hein? Até o versículo 13. Que lindo isso, né? Maravilhoso, espetacular, esplêndida essa oração. Mas sabe qual que é o problema? Esquecemos do capítulo 14, do versículo 14 e o versículo 15. O 14 e o 15 faz parte da oração do Pai Nosso, que ele diz a seguinte: portanto, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, irmãos, se o Senhor não me perdoa, eu sou salvo? Eu só sou salvo mediante o perdão de Jesus Cristo. Pai me perdoou para que eu pudesse então ser salvo. Agora, se o Pai não me perdoa, as minhas ofensas estão em vigor. E se as minhas ofensas estão em vigor, como eu serei salvo? Entenderam aqui? Então, colocando isso, o perdão é uma das poucas coisas que o Senhor diz a respeito da nossa vida celestial. Quando nós olhamos para o Pai Nosso, o perdão é algo extraordinário. A única coisa que o Senhor frisa no Pai Nosso, a único adendo, a única referência, o único comentário que o próprio Senhor Jesus faz do Pai Nosso é sobre o perdão. Por isso nós vemos que o perdão é aquilo que me livra da sepultura. Olha que interessante, querido. Manassés, o Senhor me fez esquecer, o Senhor me fez perdoar. E isso livrou esses homens da sepultura. A vida de perdão, olha isso aqui, querido, a vida de perdão, a vida de quebrantamento de José, o fato dele ter perdoado, isso trouxe salvação a exatamente 79 pessoas. Ou seja, 80 com eles, não falha a memória. Se olhamos para esse ponto, nós vamos ver que se José não tivesse perdoado, toda a sua geração teria se perdido. Isso o Senhor traz uma palavra. Irmãos, esse é o tempo aonde o perdão vai ter que estar sendo colocado de uma forma tremenda. Eu vou dizer aqui, você quer entrar na chuva de bênção? Você quer entrar nas virtudes e no poder do Senhor? Começa a consertar tudo que você deixou para trás. Esse é o tempo que o Senhor está te chamando. Conserta. Conserta. Se você parar para pensar, foi no 17º dia, se minha memória está falando aqui, deixa eu pegar aqui, o tempo das águas. Não foi no começo do mês.
capítulo 7, versículo 11, Gênesis 7, 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Então, olhando para esse ponto, nós estamos no quê? Nós estamos no dia 4 do mês de Reshvan. Então, nós temos aí ainda 13 dias, aonde, apesar que, se nós colocarmos dia 17, foi no dia 25, foi no dia 24, porque demorou mais 7 dias ainda para que a porta se fechasse. Então, foi praticamente quase no final do segundo mês, onde o Senhor, ele sela na arca. Qual que é esse tempo? Esse tempo é o tempo onde você volta consertando para que haja continuidade. A palavra de hoje é: o Senhor quer trazer continuação, porém conserta o teu coração. Se há pendências, querido, se há coisas que você não liberou, se há sentimentos que você não liberou, se há coisas que você ainda não conseguiu sair, o Senhor está dizendo: não deixe que as águas possam sucumbir. As águas virão, mas essas águas podem te levar para cima ou essas águas podem te afogar. Essa é a palavra. As águas vão vir. Esse é o mês da chuva. Porém, as águas virão e sucumbirão aqueles que ainda conservam em seu coração a maldade e a falta de perdão. Ou seja, a raiva, a ira, o ódio. Aí, sim, as influências de todos os comandos das águas vêm junto. Como a gente falou aí, né? Todos os sentidos das águas. Então, esse é o tempo onde as águas estão batendo. Porém, essas águas podem te levar para cima. Então, nós falamos da letra, nós falamos da estação, mas eu não quero pontuar tribo, letra, eu quero trazer um contexto geral. Esses dias, o apóstolo Joseir trouxe uma ministração, e na ministração ele falava sobre o apresentar de um espírito chamado divórcio. Sei quem lembra que esse é um tempo onde o espírito chamado divórcio estava dançando na frente de pastores. A visão que o Senhor trouxe para ele foi isso: o espírito chamado divórcio estava dançando na frente de pastores e de líderes. Agora, irmãos, se nós formos olhar para esse contexto da palavra divórcio, a palavra diz que existe um motivo de nós trazermos isso sobre nós. Se pegarmos em Mateus 19, existe um motivo. A gente sempre pega se pode ou não pode, se deve ou não deve. Não quero entrar nisso. Eu só quero entrar nos motivos. Mateus 19, versículo 3, ele diz assim: vieram a eles alguns fariseus e os experimentaram, perguntando: é lícito o marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez o homem e a mulher e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separe o homem. Replicou: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Aqui vem a chave. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração. A palavra divórcio só um pouquinho. A palavra é colocada aqui primeiro como, na verdade, repúdio, despedir, desconectar, separar. E essa palavra, ela vem aqui não só com a vida conjugal. Esse foi o momento de separação. Esse é o momento onde o Senhor está separando. Esse é o momento onde o Senhor separou a corrupção do justo. Toda a nação era corrupta.
Todo mundo era corrupto, porém, não era um homem justo diante do Senhor. O Senhor fez uma separação. O Senhor divorciou ou desvinculou Noé de uma geração. Então, o que faz com que nós percamos ou perdemos os laços, seja matrimonial, seja de relacionamento, seja com Deus, a dureza do coração. Toda separação de relacionamento, ele vem por causa da dureza do coração. É porque eu não consegui perdoar. Eu não consegui perdoar, irmãos. O que eu estou dizendo aqui é todas as áreas que você não conseguiu perdoar, todas as áreas que o teu coração permaneceu endurecido, essas áreas vão ser confrontadas pela sepultura. Todas as áreas, todas as feridas, ou seja, todos os lugares que estão duros em seu coração, vai ser confrontado com sepultura. Isso não tem renúncia. Às vezes as pessoas, como a gente vem dessa turma da renúncia, as pessoas acostumaram, não, eu vou fazer uma renúncia e pronto. Não. Contra a sepultura não tem renúncia. Contra a sepultura tem amor. Porque o amor é mais forte do que a sepultura. O amor é mais forte do que a morte. O amor é o que amolece o meu coração. A sepultura, nós renunciamos frequência? Sim, querido, renunciamos. Mas a eficácia contra a sepultura é o amor. Porque a obra da sepultura é a dureza. Aonde tem dureza, tem morte. Veja a vida de um morto. A vida de um morto, ele é duro. O corpo, perdão, de um morto é duro. O corpo de um morto é endurecido e enrijecido com frieza. Porém, a vida de um vivo, o corpo de um vivo, é quente e amolecido. Então, dentro desse contexto, nós vamos dizer, esse é o mês onde o amor vai amolecer corações, fazendo com que haja liberação de perdão. Porém, as partes que estão frias na dureza serão simplesmente sentenciadas pela sepultura. Amém? Deixo isso aqui hoje para vocês, meditem, e esse é o tempo onde o Senhor quer que você conserte. Deixa a palavra de Jesus entrar no teu coração, para que você possa amolecer o teu coração, para que você saia das atmosferas de sepultura. Quero orar contigo, fala assim comigo, coloca a mão no teu coração, fala, Pai, em nome de Jesus, eu passo agora a receber a palavra de Jesus, que é água que amolece o meu coração. Todas as partes que estão endurecidas em mim, todas as partes que eu não alcancei amor o suficiente para liberar perdão, todas as partes no meu coração que ainda a chuva não amoleceu, eu quero declarar que a chuva vem agora quebrando essa dureza. Senhor, eu te peço perdão por manter um coração endurecido, por manter áreas na minha vida onde eu criei resistência, porque eu não perdoei meu cônjuge, meus líderes, meus filhos, meus pais, fazendo com que a atmosfera de sepultura agisse sobre mim. Eu quebro essa dureza e traz as profundidades do meu coração, aonde ainda existe lugares que não foram alcançados pela tua palavra. Eu quero liberar perdão, Senhor. Eu perdoo e peço perdão, em nome de Jesus. Amém. Que o Eterno te abençoe e traga revelação de partes que ainda não foram conquistadas no teu coração. Eu declaro chuva. Esse é o tempo que você vai crescer. Eu emito esse decreto sobre a tua vida. Esse é o tempo que você vai crescer, em nome de Jesus. Deus abençoe.